Fases da cinefilia, né? Fases da cinefilia. Por onde a gente começa falando de fases? A gente pensou o nosso programa, né, Matheus, pra gente conversar um pouquinho com os jovens cinéfilos, mas também com os cinéfilos já inseridos. Já iniciados. Já né? iniciados e tudo mais, sobre o que do que é esse mundo, como se alimenta, né? Como sobrevive, tal como tardígrados. Mas a gente tentar decifrar, até porque esse caminho... por exemplo, na nossa época, né, mas eu não sei como é que foi pra você, mas eu sou mais velho que você, não tinha exatamente assim, um lugar na internet mais acessível, digamos assim, pra você encontrar com mais facilidade essas listas, essas boas listas, esses bons críticos não estavam aí de maneira mais aparecendo e tudo mais. Sim. E claro que eles existiam, eles estavam na internet. Não tinha o Letterboxd, mas tinha o Filmal. Só que Sim. era muito mais restrito. O Letterboxd virou um fenômeno que furou um pouco a bolha e todo mundo sabe o que é o Letterboxd hoje em dia, faz piada disso, sacaneia. Mas o Filmal era um negócio bem mais nichado, né? Mas, então até era difícil. mas até o Filmou já é até um fenômeno mais recente. Eu digo assim... É verdade. Lá nos anos 2000 e tudo mais. É claro que existiam, os críticos estavam aí, evidentemente, grandes críticos, inclusive. Contracampo, Cinética, essa galera toda. Perfeito. Só que ainda assim era uma coisa que estava mais centralizada numa bolha. Que não necessariamente aquele jovem cinéfilo que estava querendo começar a estudar cinema tinha acesso a esse conteúdo. Isso começou a se popularizar de maneira mais irrestrita, digamos assim, a partir dos anos 2010 e tudo mais, a ascensão das redes sociais e as pessoas hoje elas têm mais facilidade para entrar com conteúdos que fazem com que essas pessoas tenham um caminho mais certeiro, digamos assim, para entrar nessa cinefilia. Mas tem muito mais opção também, né? Então às vezes a pessoa fica um pouco perdida para começar. E aí, uma questão que eu queria até perguntar pra você, como é que foi o início da sua cinefilia, Matheus? Minha cinefilia, eu tenho uma relação com cinema desde criança. Minha família teve locadora, meu pai trabalhou com estúdio, minha avó materna colecionava filme pra cacete, eu via muito filme com ela, VHS. Mas eu comecei a tentar levar mais a sério mesmo, começou a década passada, que eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, aí eu comecei a fazer uns cursos e tal, fiz até o curso do Pablo Vilaça. Sim. Mas aí eu, tá bom, passou o curso, com a bibliografia, aí pegava o livro pra ler, esse livro me levou pra outro lugar, aí uma coisa vai levando a outra, né, você vai conhecendo as pessoas na comunidade, vai indo pra Festival do Rio, Mostra de São Paulo, e foi indo assim, aí eu comecei a escrever muito mal. Sempre, isso é importante. A pessoa tem que escrever, porque ninguém vai começar sendo Tag Gallagher, sabe? A pessoa vai começar escrevendo mal, é inevitável, gente. E nem necessariamente vai chegar a ser Tag Gallagher. Pois é, né? Pô, se chegar lá, caralho. Porra. Mas foi isso, eu fui conhecendo as comunidades, conheci a primeira comunidade do Facebook, depois cheguei no Twitter, aí conheci os grupos de Telegram, Letterboxd, Filmal, galera de festival, galera de associações, são várias bolhas que vão se juntando e você encontra as interseções ali entre uma e outra, né? Sim. E você? Uma coisa que é interessante, só pra falar do seu caminho, que eu acho que eu peguei mais a parte digital, né? Não, mas é importante que você trouxe, por exemplo, a questão da locadora. A locadora é um lugar muito interessante na nossa época, especificamente. Assim, eu sei que, no meu caso, assim, e no Desencontros também, acredito, tem muita gente jovem que talvez não tenha pego muito essa época, né? Pelo menos as épocas áureas das locadoras. E a locadora foi o início de muita gente, né? A ponto de ter uma nostalgia pela locadora. Pô, lá nessa época era muito melhor. Era uma época muito gostosa mesmo. Você ir numa locadora, ir lá nas prateleiras, escolher o filme que você quer assistir. Pegar a recomendação do vendedor, né? Pô, isso era muito gostoso. Mas assim, não significa que a gente quer voltar pra isso, tá ligado? Não precisa. Não, eu acho que era bom pra caramba, Era mas bom. assim, não vai voltar nunca, não tem jeito, né? Não vai voltar. Mas assim, e também assim, sabe... Houve todo um processo de facilitação também para esse acesso que não se dá pelas condições capitalistas, muito pelo contrário, pelos processos de mitigação dele, né? Que é a tal da pirataria, né? Então, hoje a gente consegue ter acesso a mais coisas, de certa forma, do que mesmo na época da locadora. Sim. Que era muito gostoso, muito interessante, era um momento de descoberta, de fato. De formação de comunidades, né? Às vezes tinha uma locadora que só a galera dali tava falando de um diretor específico que ninguém conhece, sabe? Sim. Pô, isso é muito legal. Perfeito. E eu puxei essa parte da sua fala, da locadora, porque foi a locadora o meu lugar. Eu não tenho uma família cinéfila. Ao contrário de você, eu não tive uma família cinéfila. Meu lugar foi a locadora. Assim,
Minha família não era cinéfila, mas era uma família que, tipo, final de semana ia na locadora pegar um filminho. Mas é aquele filme despreocupado, sabe? Não era pra pegar um filme, sei lá, um filme... Pegar um Tubarão, uma Múmia. Nem um Tubarão, porque Tubarão é um filme da década de 70, tá ligado? Era pra pegar o filme lançamento do mês, sabe? Matrix, enfim. Pegava o lançamento do mês pra assistir o filme mais... genericão ali, mas foi o lançamento da semana da locadora. E lançamento tem aquele negócio, é pra assistir no dia, porque tem que ter no dia seguinte. Rebobinado, né? Então... Você rebobinava a fita, Felipe Leão? Rebobinava. Eu fazia isso, tá? Eu não. Tinha aquela caixinha pra você botar a fita de volta? Sim. Nossa, eu ia que nem um criminoso, sabe? Tipo, porra, não rebobinei, ninguém pode me ver. Eu só boto lá e saio correndo que nem um maluco. Tem que fazer rápido, que senão o vendedor vai descobrir que eu não rebobinei a fita. Mas foi na locadora que eu me descobri. Apesar de não ter uma família cinéfila e pegar sempre esses lançamentos geral, eu frequentava muito a prateleira de terror. A prateleira de terror era o meu lugar, digamos assim. E eu assisti muita porcaria lá, porque no geral eu via os lançamentos de terror. E não significa dizer que lançamento é porcaria, mas porque eu via... Tava sendo lançado o tempo inteiro, e aí... Quando você tá vendo tudo daquele mesmo ano, lógico que muita porcaria vai estar ali. A gente sempre precisa lembrar, a história, ela é uma pinça, né? Se a gente vai olhar pro passado, a gente tende a ver os filmes que já são aclamados e tudo mais. Sim. E a gente tem a impressão de que no passado as coisas eram melhores, mas é porque a gente pensou. Criticamente, a gente tá pensando o que é melhor. Eu até acho que algumas coisas do passado eram melhor, mas não vou entrar nessa agora também. Não, eu concordo. É aquele negócio. A gente tem que sempre considerar os tempos de vacas magras, até para que a gente possa desenvolver criticamente esse cinema. Mas também não dá pra gente dizer que... Era perfeito o cinema. Tipo, não, pô, você tá vendo os 5 filmes que foram cultuados aquele ano. Perfeito. E nem partir pra um lugar meio nostálgico, de, tipo, no passado sempre é melhor, né? No caso, hoje, a gente até pode falar isso, mas nos anos 2000, por exemplo, não. Nos anos 2000 a gente tinha um cinema tão grande quanto o cinema da década de 60, 70, 80. Claro que a gente vai ter... Na década de 80 mesmo teve um momento de crise do cinema americano. Perfeito. Mas ao mesmo tempo que teve um momento de crise, a gente tem o maneirismo. Sim, muita coisa boa. Palma e companhia. Surgiu muito cineasta bom, Leo Carrá. A década de 90, que vai ser um momento de certa forma, reestabelecimento dessa crise da década de 80. Tá ali, Bruxa de Blair, o Verhoeven fazendo filme ali também. Esse filme mais charmoso da década de 90, que os Estados Unidos faz bastante nesse contexto. Enfim. Então é sempre importante contextualizar o cinema e tudo mais. Só que a locadora vai ser um espaço muito interessante pra mim, que eu ia muito na parte de terror, e vai ser um filme dessa prateleira que vai me fazer iniciar, que é o Psicose. Psicose, porra, boa. Né? Vai ser o Psicose que vai me abrir as portas, assim, pra cinefilia. Você lembra de algum seu, assim, específico que Cara, os filmes que eu aluguei em locadora aqui, eu lembro, a maioria era tokusatsu, tipo Kamen Rider e tal. Muito tokusatsu. Eu era louco por causa do Jiraiya que eu via na Band, eu acho. Mas o primeiro filme que eu lembro de alugar é Uma Aventura do Zico. Que é um filme que o Zico é clonado. Que isso? Pois é. Maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso. A primeira vez que eu entrei na locadora por vontade própria foi porque vi um pôster do Homem-Aranha. Eu era louco no Homem-Aranha. Só que aí era o filme japonês, sabe? E... Mentira, não sei se era filme ou se era série, mas enfim. E é horrível. É horrível. Mentira, eu achei horrível quando era criança e vi, né? Tipo, não era o que eu esperava. Mas assim... Depois disso, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu já via muita coisa por causa da indicação dos meus pais e tal, eu não escolhia tanto, sabe? Sim. Mas foi uma experiência bem legal. Sim. Mas teve, além da locadora e tudo mais, teve algum filme que foi tipo um start na sua cinefilia? Assim, eu gostava de assistir filmes, mas teve um filme que eu assisti que esse filme me fez abrir a cabeça, assim, tipo, tem coisas diferentes nesse mundo. Cara, eu não sei se tem um filme específico, porque eu tive esse momento várias vezes, sabe, ao longo da cinefilia. Tipo, eu sempre, quando eu tô com alguma certeza muito forte, eu consigo ter a sorte de ver um filme que, tipo, pô, essa certeza não está tão certa, sabe? Sim. E é uma coisa que a gente aprende muito na cinefilia, tipo, manter as dúvidas acesas. Sim, porque no final não é sobre resposta, é sobre procurar novas perguntas, né? Perfeito, isso é importante. Mas deixa eu pensar num filme... Eu digo que o meu foi Psicose, quando você vai pensando no seu filme, eu digo que o meu foi Psicose porque justamente foi essa quebra de paradigma do que eu assistia. Não significa que antes eu nunca tivesse assistido um filme grandioso. Muito provavelmente eu assisti. Só que eram filmes que se assimilavam de alguma forma dessa lógica da indústria. Né? Não que Psicose também não seja indústria, mas é a indústria de um outro momento e tudo mais, então se diferenciava muito do que eu convencionalmente assistia. E Psicose foi essa quebra de paradigma, digamos assim.
Cara, Foi não, a quebra talvez de tenha paradigma. sido Ben-Hur. Ben-Hur, do lá da década de 50. É, o antigo. Sim. Ou Ben-Hur ou Spartacus. Eu vi um desses dois quando era criança, eu não sei, ficou uma memória muito turva pra mim, mas são dois filmes que eu adoro até hoje. Porque eu lembro que a minha avó me mostrou o Gladiador, eu, pô, maneiro, você achou maneiro? Aí eu, pô, vê isso aqui então. Aí eu fui, aluguei a porra do Ben-Hur ou do Spartacus, eu, caralho. Sim. Que foda que eles faziam filmes assim há 30 anos atrás, sabe? 40 anos atrás. E comecei a ver mais filmes da época e foi isso. Mas, tipo, era bem raro ainda, sabe? Porque a gente tava muito limitado ao recorte daquela locadora, etc. Sim. Eu acho que foi mais despertar mesmo na época digital, de baixar torrent, de baixar torrent, basicamente. Making off, esses fóruns privados. Sim, sim. Mas antes disso ainda tinha o Emulinha, não sei se você lembra de Emulinha. Não, eu lembro do Casado, Ares, Sim. Emule. O Emulinha, na verdade, era um site de onde você pegava e baixava no Emule. É porque eu sou velho também, sou... então assim, eu lembro dessas porra. Mas assim, e as fases da cinefilia, a gente fez esse preâmbulo todo do nosso início da cinefilia, porque, de certa forma, essas fases da cinefilia que a gente trouxe aqui, de certa forma, eles se assimilam nas pessoas. Sim. E é importante que a gente fale sobre as fases, né, Matheus? Para os jovens cinéfilos que estão aí, o programa final é feito para vocês e para os iniciados também. Por quê? Porque essas fases, elas passam, mas muitas pessoas ficam. Muitas pessoas não rompem barreiras dessas fases da cinefilia. E talvez você que seja iniciado, tá em alguma dessas fases que já passou e você não consegue romper essa fase. É por isso que é sempre bom a gente falar sobre elas. Pra você que tá iniciando agora, pra você descobrir como começar. E pra você que já é iniciado, saber como e quando romper com elas e ir pra próxima. Até porque é importante passar por todas elas, né, Matheus? Com certeza. Eu acho que todo cinéfilo tem aquele momento que ele descobre que existe filme fora dos Estados Unidos. Sim. Aí começa a ver Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, Kurosawa, Mizoguchi, Ozu. E aí o cara pensa, porra, esses filmes americanos não estão com nada. É só merda. Só que tem um momento que você redescobre esses filmes e, tipo, redescobre esse país, na verdade, tem muito filme bom, porra. Sim. A maioria dos grandes filmes foram feitos pelos Estados Unidos pelo investimento que a indústria deles teve, sabe? Sim. Então, eu acho que é muito normal a gente ter essas fases que a gente descobre uma coisa nova e renega a antiga, sabe? Tipo, uma coisa muito comum que a gente sempre fala é, tipo, o cara que começou na cinefilia e tá achando Tarantino foda, ele descobre outro diretor, Tarantino é nada demais. Tipo, não, pô, Tarantino é maneiro, sabe? Ele Bom tem pra muito caralho. valor. Sim. E o importante eu acho que nessas fases da cinefilia, o importante é a gente não pensar em ter respostas prontas, né? A gente continuar, tipo, pô, posso gostar desse filme nesse momento, mas amanhã eu posso mudar de ideia. Perfeito. Posso ver um filme que vai mudar minha opinião. E eu acho que é até interessante, que assim, as fases da cinefilia, de alguma forma, se assimilam às fases do desenvolvimento infantil, sabe? Com certeza. É um com processo certeza. de amadurecimento mesmo. Aliás, não sei se tem psicólogos aí no chat, psicanalistas aí no chat, mas se fizer uma comparação das fases da cinefilia com o processo de desenvolvimento infantil freudiano, lacaniano, sei lá o que vocês quiserem, dá pra fazer. Tenho certeza que dá. Porque é isso, a primeira fase da cinefilia é basicamente essa fase onde eu assisto o que tá aí, Sim. sabe? Não tem um critério muito estabelecido, eu não tenho um amadurecimento muito claro sobre as coisas que eu tô assistindo, mas em determinado momento, como eu amadureço durante a minha vida, porventura eu entro em contato com alguma coisa, que pode ser o filme, no meu caso o Psicose. Na minha época eu não tinha um Desencontros, por exemplo. Então eu tinha a locadora e lá a prateleira de terror, que por acaso tinha lá o Psicose, que eu sempre passava e via que era preto e branco. Ah, não vou ver filme preto e branco. Acabava sendo uma relação muito individual também, Sim. né? Tipo, no máximo no cinema, você não tinha a galera da cinefilia. Você alugava o filme, via a experiência sua e acabou, Sim. sabe? Só que Não aí, tinha uma troca. em determinado momento, o cara da locadora falou, pô, assiste isso aqui, cara. Psicose. Então, pô, vou ver filme preto e branco mesmo? A questão do preto e branco, sabe? Eu fui assistir. E porra, pum, minha cabeça explodiu. Porque era uma coisa muito diferente mesmo. Então, sempre tem alguma coisa que vai te abrir os olhos pra aquilo. Que pode ser um filme, pode ser alguém, no seu caso, sua família e tudo Uma mais. experiência de vida, às Uma vezes. experiência, uma vivência. Qual e filme tudo virou mais. pra você no cinema, que você viu no cinema? Cara, no cinema... O meu tem muito claro. No cinema A eu não Vila. lembro. A Vila? Porque eu vi Do todos, Shyamalan? tirando a visita, acho que eu vi todos dele no cinema. Maneiro. Porque minha família era viciada. E eu vi o Sexto Sentido, fiquei morrendo de medo, porque eu era uma criança de 6 anos de idade. Aí, não lembro qual que vem depois, mas enfim. Sinais. Nice. Sinais eu vi. E eu lembro que eu chorava copiosamente, mas eu não entendia por que eu chorava.
Mas o A Vila, aquele plot twist, eu tinha 11 anos de idade, eu fiquei chocado com aquilo, chocado. Eu fiquei, tipo, louco dos plot twists. Tudo que eu queria ver tinha que ter plot twist, sabe? É fase inicial da cinefilia. É isso. Tem que ter plot twist. E aquele negócio, né? Tem plot twist, é bom. Se não tiver plot twist, E depois tem a fase contrária. Se tem um plot twist, isso aí, pô, maior recurso covarde. Não, pô, é bom pra caralho quando é bem feito. Quando é bem feito. É aquele negócio, é sempre sobre o resultado, né? Nunca sobre... Quando é tipo de Saltburn é uma merda. Não assisti, não posso opinar. Mas não assisti. E aí, depois dessa primeira fase onde a gente descobre as coisas e tudo mais, e a gente, explodiu na cabeça, a gente vai buscar. Essa primeira busca é o processo que a gente vai sair da fase 1 para a fase 2 da cinefilia, né? Que é justamente... E aí, onde a gente vai buscar? E a gente vai buscar de maneira um pouco descriteriosa. A gente vai jogar na internet. Melhores filmes da história. E, evidentemente, no Google, se você jogar melhores filmes da história, vai aparecer o quê? Vai aparecer a Revista Bula, que eu sempre uso a Revista Bula nesse lugar. IMDb, Sight and Sound. E aí você vai ver os top 10 desses lugares. Tem filmes bons? Tem. Mas ninguém que tá começando vai querer ver o Gianni Dillman, sabe? Sim. Não vai conseguir, vai achar que cinema é uma merda e vai querer ver outra coisa. Então, assim, tem filmes bons ali. Mas tem outros ali que não são exatamente filmes bons. Não são exatamente os melhores filmes da história. São filmes bons, mas não são exatamente... porque qualquer lista que pegue, por exemplo, por popularidade, vai botar lá, sei lá... Pulp Fiction. Ótimo filme. Vai botar Batman, vai botar, sei lá, Toy Story... E, tipo, são bons filmes, eu gosto Clube de todos esses. Luta, tudo mais. Clube da Luta. Que são filmes, assim... Esse eu não gosto tanto. Mas é isso, são filmes bons. São filmes que tem alguma coisa ali. Você entende o apelo deles totalmente. Mas não são exatamente os melhores filmes da história. Donnie Darko, que tem todo o negócio do... Eu até gosto de Donnie Darko. Eu também gosto, mas tem todo o negócio do enigma, né? E esse primeiro cinéfilo acha que tem que ser complexo pra gostar e tudo mais. Então, assim... E tem esse abandono pelo que é simples. O que é simples é ruim. Agora eu sou cinéfilo, então tem que ser complexo, tem que ser profundo. E cinema não é um enigma pra ser resolvido pelo Selbit, tá ligado? Então... então, pô, tem que... Meus irmãos assistem essa porra o dia inteiro, cara. Aliás, mentira. O meu irmão mais novo. Selbit, vem no Desencontros. O Evandro perguntou se eu sou da facção Shyamalan. Eu sou da facção Shyamalan 100%, mas eu não gosto de todos os filmes dele, não. Então, é 80%. 80%. Pode ser. Eu não passo pano, gente. Eu não sou da igreja, mas também... ele é foda. É um dos melhores dos últimos 30 anos pra mim, mas enfim. Eu também acho. Eu sou super fã do Shyamalan, eu já falei isso inúmeras vezes, mas eu não sou daqueles que vai defender tudo e qualquer coisa do Shyamalan. Sim, tem uma galera do filme Twitter que puta que pariu com o Shyamalan. Se fala mal do... Eu tive um seguidor, Matheus, que ele era hater meu e depois virou fã. E o nome dele no Twitter ele mudou. Mas o nome do Twitter dele era Mundinho Shyamalan. E eu, num episódio, eu falei que eu não gosto de sinais, porque eu não gosto de sinais. Tu não gosta de sinais? Não gosto de sinais. Mas eu adoro, Gente, acabou o podcast. Mas eu preciso rever, eu vi há muito tempo atrás também. Mas eu não gosto muito de sinais. E ele ficou boladíssimo que eu não gostava de sinais, e que num vídeo que ele viu eu falando, eu falei que Mãe do Aronofsky não era um filme de todo ruim. Não falei que era bom. Que não era de todo ruim. Concordo. E aí ele meio que pegou a pilha de que eu tinha falado que sinais, Mãe era melhor que sinais. Ele é professor de cinema e fala que Aronofsky é melhor que Shyamalan, tá ligado? Sabe esse papinho? Mas depois ele virou de bolho, já mandou até o letterbox dele, já ia de letterbox dele e tudo mais. É gente boa. Mas é isso, se tu falar um pouquinho mal do Shyamalan, fudeu no filme Twitter. Não pode. Apesar de eu gostar muito do Shyamalan, tem coisa que não dá pra defender. Não tem muito jeito. Mas aí, a gente tem essa segunda fase que você vai descobrir esses filmes que a gente chama de filme Starter Pack. Que não são filmes ruins. Não são. Alguns são dos melhores de todos os tempos. Mas que não são melhores. Cidadão Kane, 2001. Eu acho que o Cidadão Kane já vai um pouquinho pra próxima fase. Porque é justamente nessa revista Bula, é o que eu sempre falo. Nessa revista Bula você vai lá, top 10. Aí nesse top 10 você vai ver lá o Clube da Luta, o Donnie Darko, etc e tal. E por acaso nessa mesma lista tá lá o Vértigo, tá lá o Cidadão Kane. E você vai assistir esses filmes. E você vai assistir Cidadão Kane pela primeira vez e falar, por que esse filme é considerado o melhor filme da história? Porque ele tá sempre em primeiro. Normal, todo filme faz isso, tá ligado? Mas aí não tá olhando no contexto, né? Que naquela época ele pegou todas as técnicas que existiam na época e, porra... Não tá olhando o contexto, não tá percebendo que esse é um filme paradigmático da história do cinema, é o filme que inicia o cinema moderno, é um dos paradigmas do cinema moderno nesse sentido. Porra, o filme é brilhante em todos os aspectos nesse sentido, né? Então,
a gente tem nessa primeira fase esses filmes starter pack e depois a gente vai pra seguinte. E a gente começa a descobrir esses grandes autores, né? Orson Welles, Kubrick, aí assiste Laranja Mecânica, que é sempre o primeiro filme do Kubrick, né? Geralmente o primeiro filme do Kubrick ou é Laranja Mecânica ou é Iluminado. 2001. Não, 2001 também. O 2001 acho que é um... pode ser. É porque a galera tem muito essa pira de ficção científica. Sim, e, tipo, sim. essa é disparada a mais popular de todos os tempos. Só então, que, geralmente, quando você assiste 2001 como o primeiro filme do Kubrick, você se assusta. Porque é aquele filme que, tipo... Porra. não sei. Ou você se assusta foi um ou dos você últimos ama. que eu vi dele, então não sei. Meu primeiro acho que foi Laranja Mecânica mesmo. Porque ou você ama ou você se assusta com aquele negócio e fala, que Aham. porra é essa? É lento demais. Eu já vi aqui no chat, lá no início, uma pessoa falou, não fala de 2001 não, porque esse filme é chato pra cacete. Pra quem tá começando é um ritmo diferente mesmo, sabe? Ó, o Caio Omena tá contando as menções a Vértigo no podcast até agora. Caralho. Fazer um drinking game com isso. Não falarei mais sobre esse filme. Eu não vou usar o nome agora. Eu vou falar Um Corpo que Cai agora. Mas, A mulher que morreu 2 vezes, né? A O mulher nome que morreu português de Portugal. Um dos piores títulos de todos os Puta que tempos. pariu. Nossa. E aí, enfim, a gente passa pra essa segunda fase dos grandes autores. Só que a gente ainda tá muito preso em Hollywood. Aham. E aí vem a próxima fase, que é o que você falou, a negação de Hollywood. Que é muito importante, né, Matheus? É importante pra cacete. Aí você começa a ver, sei lá, Fellini, Godard, Truffaut, Bergman, Varda, quem mais? Akira Kurosawa. Sim. Aí depois você vai pros modernos, tipo, mais recentes que eu digo. O Kiyoshi Kurosawa, o Hong Sim. Sang-soo às vezes. Chan-wook Park, Sim. porra, cinéfilo ama Chan-wook Park. Sim. Eu não amo, não. Vai assistir Old Boy pela Old primeira Boy, vez. Aí já, cara, o top plot twist, né? Voltando o plot twist aí. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, né? E Parasita é o melhor filme da história. Aí começa esses negócios. Mas é isso, você começa a negar Hollywood. Aham. Começar a falar que no Hollywood é uma grande porcaria porque a indústria da cultura faz o negócio ficar tudo pasteurizado. Tem verdade nisso? Tem verdade Tem verdade nisso. Mas não significa que tudo é uma grande porcaria sendo produzido em Hollywood, né? Uhum. E não significa também que a indústria da cultura não tá nos outros países. Pois é. Que nos outros países também não se faz produto padronizado, né? Até mesmo nos filmes que vocês gostam dos outros países. Só que a gente tem essa noção. Se é de outro país, não é de Hollywood. Se não é de Hollywood, não é indústria. Não é assim que funciona também, né? E aí a gente tem esse processo. Eu acho que assim, um diretor que é muito relevante nessa fase da negação de Hollywood é o Bergman. Pra caralho. O Bergman, eu acho que é um dos primeiros assim que a galera pega dessa... É o 7º selo, geralmente, que a pessoa vê e, tipo... Sim. E até Que não é nenhum dos melhores dele pra mim, mas é um ótimo filme. Assim, eu acho que tá longe de ser dos melhores dele pra mim. Eu não tô falando que é ruim, Mas é pelo uma amor de ótima Deus. porta de entrada pro Bergman. Total. E é uma fase do Bergman ainda um pouco antes, assim, dos grandes filmes da carreira dele. Porque é uma fase ainda que ele tá meio que misturando as influências dele com o realismo poético francês, com o que viria a ser o cinema dele da década de 60 e tudo mais. Que é o Auge com Persona, A Hora do Lobo. Essa da década de 60. Essa fase do 7º selo é mais a fase do Morango Silvestre, 7º selo, Mônica e Desejo. Mônica e Desejo até é um filme que já tá com quase nessa transição pro filme da década de 60. Inclusive é um filme que influenciou muito a novela Vague, né? Então eu recomendo aí Mônica e Desejo. Então, e é isso, né? É um filme que influencia muito a novela Vague e que, de certa forma, será um ponto de virada da carreira do Bergman pro que seria o Bergman da década de 60, do Persona, depois da década de 70 com Gritos e Sussurros e etc. Eu não gosto tanto do Grito de Sussurros, não, sabia? Eu não gosto, é meu segundo eu acho favorito. um pouco desgastante. Mas enfim, eu preciso rever pra não ficar só em adjetivos. É o meu segundo favorito dele. Acho esse filme brilhante, assim. Eu amo com todas as minhas forças. O meu fico entre Mônica e Persona. E Hora Mônica do e Lobo, Desejo. esses 3. Hora do Lobo é foda também. Puta que pariu. E vocês aí falando que inventou pós-terror hoje, tá ligado? Hora do Lobo já tinha feito há muito tempo. Hora do Lobo galera... tudo que o Ari Aster sonha em fazer é uma Hora do Lobo, pois porra. Pois é, cara. E eu não tô falando que Hora do Lobo é pós-terror, pelo amor de Deus também, tá? Isso nem existe. Mas... eu acho que o Bergman é um desses diretores que a galera começa a pegar e negar Hollywood, porque é muito diferente mesmo. Antonioni também é um cara que a galera pega muito nessa fase. E são diretores até similares em algum grau. São diretores muito profundos. São diretores que demandam dessa... São densos, são filmes que não te entregam nada assim de mão beijada. São filmes que você olha e você não entende tanto o que você está sentindo, sabe? Isso é muito legal, é desafiador. É desafiador, mas também é muito conexo com essa fase, né? Que é essa fase de negar o que é supostamente simples, ou negar o que é simples e ligar o que é simples ao superficial,
e abraçar o que é supostamente profundo. E aí você pega esses diretores que são muito profundos no contexto europeu, sobretudo, né? Uhum. Aí começa a vir esses diretores europeus ali, né? Como o próprio o Bergman, que vai ser um... eu acho que talvez seja o mais, assim. Mas o Kurosawa mesmo, com Samurais, que você disse, talvez seja um dos mais representativos nesse momento. Né? Aliás... Até porque a cinefilia brasileira tem um carinho muito grande pelo Japão, né? O brasileiro, em geral, a gente tem uma conexão que eu não consigo explicar tão bem, não consigo entender, porque eu não sou antropólogo. Mas eu acho que o Kurosawa representa isso muito bem, sabe? Com Sete Samurais, principalmente. Mas eu acho que no caso do Kurosawa é até um ponto interessante, porque eu acho que o cinema japonês não tem muita conexão com o jovem cinéfilo. O jovem cinéfilo, Será? Eu acho. Um jovem. Eu não tô falando com a cinefilia. A cinefilia ama o cinema japonês porque é um dos maiores cinemas do mundo. Mas é verdade. Eu interajo com muito jovem cinéfilo. Eu vejo eles falando mais de Ozu e Mizoguchi do que do Kurosawa. Ah, é? É. Que isso? O Ozu, principalmente, né? Porque tem uma conexão muito mais forte com o cinema brasileiro, mas... Mas eu acho que tem... Então, acho que eu converso, eu sinto mais com o Kurosawa do que com o Ozu com o Mizoguchi. Com a jovem cinefilia. Essa galera aqui tô falando... molecada. Tô falando com molecada. Por que eu tô falando isso? Porque eu sinto muito que a jovem cinefilia tem uma rejeição com o cinema japonês como um todo, uma rejeição meio que inconsciente, por conta do modelo de atuação. É bem teatral. A atuação marcada e tudo mais. É teatro kabuki e tudo mais. Mas é bom pra caralho. Toshiro Mifune é um dos maiores atores de todos os tempos. Só que o Kurosawa... Por que eu sinto o Kurosawa sendo mais representativo pra essa jovem cinefilia? Não tô falando que é o melhor cineasta, nada disso. Não tô sendo clubista, não. Mas no sentido de ser o mais ocidental, né? Ele influenciou muito também, né? Sim. Então você, tipo... Ele foi influenciado pelo Ocidente. Foi. E depois influenciou muito o Ocidente. Ele influenciou o faroeste, que é um gênero que todo cinéfilo vai querer no começo dar uma investigada ali. Sim. E influenciou Star Wars, por exemplo, sabe? São duas coisas que todo cinéfilo no começo adora. Sim. O Kurosawa, ele foi muito acusado de ser ocidental demais. Enquanto o Ozu era chamado do maior cineasta japonês, o maior japonês entre os cineastas japoneses. Por suas características japonesas demais, digamos assim. Mas o Kurosawa foi muito nessa direção, assim, de ser um diretor muito ocidentalizado, porque a base das influências dele é John Ford, né? Só que a grande questão, ele se influencia em John Ford para fazer seus filmes samurais, seus chambaras e tudo mais, e depois ele vai influenciar o faroeste espaguete e o faroeste moderno nos Estados Unidos. E posteriormente a nova Hollywood, com Spielberg, George Lucas e companhia. Porque ele influenciou Leone, que influenciou metade da nova Hollywood, pelo menos, sabe? Pois é. Então a gente tem um cineasta que ele é muito central pra essa lógica meio ocidental desse jovem cinéfilo que tá começando a querer assistir filme asiático, mas o Kurosawa talvez seja uma porta de entrada interessante justamente porque ele é o cara que tá mais próximo da lógica do fazer do Ocidente. Vai ter menos estranheza pra você assistir, né? Tipo um Rashomon. Eu acho que todo mundo consegue curtir um Rashomon. É um filme curto também. Os Sete Samurais é um filme de muita ação e tudo mais, mas o Rashomon sendo um filme curtinho, que tem a lógica do efeito Rashomon, que... Virou um efeito na psicologia. Sim. Isso é incrível, cara. E o jovem cinéfilo gosta de novidades. Isso é uma outra coisa, jovem cinéfilo. Vamos lá. Jovem cinéfilo. Eu sei que novidade é uma coisa muito interessante. É sempre interessante quando a gente vê coisas novas no cinema. Só que os maiores filmes da história do cinema, medir o maior filme da história do cinema, medir um grande filme, não se dá pela sua inovação. Inovação não pressupõe qualidade. Perfeito? Ele usou de uma técnica que ninguém usou antes. Foda-se. O que essa técnica trouxe pro filme? Então, assim... Não precisa ser inovador para ser bom. Não adianta vocês falarem assim, vou fazer aqui uma comparação esdrúxula, tá? Mas Acossado é o melhor filme da história do cinema porque ele revolucionou e abriu a novela vague. Você pode pegar um filme simples, que não exatamente foi um inovador, e ser melhor que Acossado. O próprio Godard já fez muito mais filme melhor que Acossado. Tem pelo menos uns 6 aí que eu acho bem melhores que Acossado. Que não são inovadores, não são filmes que viraram a história do cinema. São nem reconhecidos às vezes. Como Acossado foi, mas que são melhores. Sabe? Não precisa ser inovador para ser grande. Não precisa ser inovador para ser o melhor. Não precisa disso. Porque se for pensar nisso, sei lá,
o Avatar do James Cameron foi o maior filme daquela década. Porra, não Sim, foi, não meu. foi. Apesar de ser um grande filme, Eu não. não sei nem se eu acho um grande filme. Ah, Porra, porra. Pocahontas remake, porra. Pô, mas aí o uso ali da técnica... É porque você tá indo Não, muito usa a longe, técnica é né? legal, mas eu acho que é um filme muito que cai naquela lógica do branco salvador, Ah, tipo, tem. liderando os nativos. Acho que tá muito na lógica imperialista ainda. Mas assim, Tem. não acho um filme horroroso, mas eu acho que isso Sim, sim. me dá um ascozinho do filme. Sim, sim. Ô, diretor, sobe um pouquinho pra gente ver... Ah, não, tá certo Tá ali, ali, tá né? ali, tá Tá ali. certo ali. Mas Desculpa, perdão. E aí, enfim, a última fase da cinefilia. A última fase é justamente Existe essa... a última fase? Eu acho que sim. Eu não acho que existe. Então, mas eu acho que a última fase, ela existe, Ah, mas não é que ela seja perene, que ela acabou, estacionou. aham. Eu digo que ela existe em que sentido? Você tem a fase da negação de Hollywood e a fase do retorno. É isso. É um processo de amadurecimento de uma criança, a fase do desenvolvimento infantil de uma criança, mas também é quase como uma jornada do herói, tá ligado? O herói vai pro mundo e ele retorna em determinado momento, só que ele retorna modificado, ele retorna maduro, ele retorna tendo uma experiência mais saudável com o cinema. Uhum. E que eu digo experiência mais saudável, eu digo no sentido de que ele não precisa mais negar as coisas, falar que as coisas são uma merda simplesmente porque a indústria, por exemplo... Porque eu acho que quando a gente é jovem cinéfilo, a gente tem uma tendência muito forte, e isso é 100% natural, de você reproduzir opiniões que você leu. Você tem um crítico que você gosta, um diretor que você gosta, você vai tomar aquilo como padrão e julgar tudo a partir daquilo. Mas quando você vai avançando na cinefilia, você forma o seu próprio olhar. Porque cada pessoa tem seu olhar de acordo com as experiências que ela viveu, com o que ela consumiu, com o que ela gosta e não gosta, etc. Eu acho que essa fase final da cinefilia, então, seria quando a pessoa já tem a maturidade de ter o próprio olhar e se desprender dessas ideias preconcebidas. Tipo, o Poderoso Chefão é um dos maiores, é o maior filme de todos os tempos. Você pode achar isso, mas você pode também não achar, sabe? Sim. Tipo, eu não boto entre meus 100 favoritos. Eu acho um ótimo filme, mas eu Também não boto não. entre meus 100 favoritos. Sim, E é natural isso, pô. É Sim. tudo, cada um formando o seu olhar, sabe? sim. É essa experiência saudável que você vai adquirindo com o tempo. Deixa de com ser a competição, né? Perfeito, perfeito. É isso.